Olá, mulheres maravilhosas, mulheres lindas, como vocês estão, minhas queridas seguidoras, né? Estou aqui hoje, mais uma vez, numa live, mas também para pedir desculpa para vocês, né? Eu tinha prometido que ia fazer uma live quarta, quinta e hoje sexta, mas aconteceu alguns imprevistos que me impediram de estar com vocês ao vivo. Na quarta foi meu aniversário, né? Eu encerrei mais um ciclo. Estou começando um novo ciclo, estou muito feliz com esse novo ciclo. E meu filhinho de 9 anos, ele pediu para mim que ele queria passar a noite comigo assistindo filme. E aí, gente, não tinha como dizer não, né? Filho, você sabe como é, né? E aí eu acabei ficando com ele assistindo filme, porque esses momentos são muito especiais, né? As crianças crescem muito rápido, né? Quer dizer, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que chegam. E ontem, que foi quinta-feira, eu tive um imprevisto com a minha gata, né? Eu tenho 2 gatos, 2 gatas e um cachorro. E uma das minhas gatas não estava bem, me deu um trabalho e eu precisei dar atenção para ela. Quando chegou à tarde, eu estava assim, exausta, estava muito cansada e, como tudo é energia, eu não ia conseguir trazer uma energia legal pra gente. Mas hoje eu estou aqui pra gente bater um papo sobre os 3 assuntos que ficou pendentes, que é: eu não estou bem como estou, como transformar a minha vida e como ativar o meu poder pessoal. Esses 3 assuntos estão interligados, tá? Então a gente pode falar sobre os 3 hoje, bater um papo bem legal, para que a gente possa entender como que esses 3 assuntos estão ligados na nossa vida e como que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para mudar essa história, né? Eu vou começar, pessoal, meninas, né? Porque agora o meu foco é trabalhar com as mulheres, né? Já tem um tempo que eu estou trazendo essas jornadas mais para as mulheres, para trabalhar as mulheres, desde que a gente fez lá atrás a mesa do Sagrado Feminino. Eu recebi uma orientação dos meus mentores que era para direcionar o trabalho mais para as mulheres. Por quê? Nós mulheres, nós temos um papel muito importante neste momento de transição planetária, neste momento de cura, tá? Porque as mulheres, elas estão mais envolvidas com isso, elas são mais emocional, né? Então, por elas serem mais emocional, por elas serem mais amorosas, elas que estão, como que eu posso falar? Trazendo mais esta cura para este momento da transição planetária. Então, a orientação que eu recebi é: foque o trabalho nas mulheres, foque o trabalho para as mulheres, volte para isso, para curar as emoções, para curar as energias, para curar esse sagrado feminino, para trazer essa força da mulher, né? Porque nós vamos precisar, certo? Então nós estamos passando aqui por momentos muito complexos da história da humanidade, do planeta Terra. Você vê, hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, a gente já encerra a primeira semana de outubro, né? Que passou assim voando, e daqui até dezembro vai passar cada vez mais rápido. Então, quer dizer, tudo está se acelerando, tudo está indo muito rápido e a nossa cura também precisa seguir esse ritmo. E foi pensando nisso, seguindo a orientação dos mentores, que eu criei a Jornada da Heroína, tá? Mas nós vamos falar disso mais pra frente. Então, toda semana eu quero trazer aqui assunto para vocês, pelo menos 1 ou 2 vezes pela semana, durante a semana, algumas reflexões, né? Umas reflexões muito profundas para levar a gente a pensar mais sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sentimentos, as coisas que no cotidiano, no dia a dia, acaba passando batido, porque estamos sempre na correria, estamos sempre tão preocupadas em fazer, em gerar dinheiro para a nossa família, em cuidar da família, em cuidar dos filhos, em cuidar, né, da nossa casa de modo geral. Nós estamos sustentando sempre essa energia e aí acaba que a gente precisa parar um pouco para pensar em nós, para olhar para nós, para refletir sobre a nossa vida. Então eu vou estar trazendo aqui toda semana, pelo menos um dia da semana, essas lives onde a gente vai estar falando sobre isso, onde a gente vai estar falando sobre nós mulheres, tá? E eu tô criando também, eu vou trazer muito em breve para vocês, talvez ainda esse mês, como que vai chamar? Eu esqueci. Mas eu vou trazer um quadro aqui para vocês, de reflexão mais profundo sobre a nossa vida, tá? E eu esqueci o nome que eu dei para isso, eu anotei em algum lugar, eu não lembro, mas eu vou estar trazendo aqui
2, 3 vezes por semana, alguns assuntos que nos farão refletir, mas vai vir em videozinhos de reels, não é algo que precisa estar aqui ao vivo, tá bom? Então, essas reflexões mais profundas, que vai fazer com que a gente olhe para os nossos sentimentos, né? Que vai fazer com que a gente busque preencher esses vazios, essas lacunas que acabam ficando pelo nosso dia a dia, pela nossa correria, né? A gente está sempre ali cuidando de tudo, de todos, e quando a gente vê esse vazio, ele acaba abrindo aqui tantos questionamentos sobre as nossas vidas, né? E aí é o que eu mais ouço. Eu não estou bem como estou, eu não estou feliz com a minha vida, eu não me sinto realizada, eu não me sinto feliz. Eu sinto como se eu estivesse, anestesiada e a minha vida estivesse simplesmente acontecendo, né? Eu simplesmente não consigo tomar decisões que me levem a uma outra situação. Isso é o que eu mais ouço, gente. Isso é o que eu ouço praticamente todo dia nos atendimentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e também sobre os outros temas. Mas o que eu percebo de um modo geral, tá, entre as pessoas que eu atendo, é que embora a pessoa ela não esteja feliz, é que embora ela sinta que está tudo errado na vida dela, ela não consegue entender o que falta, ela não consegue entender porque ela é tão infeliz no trabalho, porque ela é infeliz no casamento, porque ela é infeliz com a vida dela. Tem algumas pessoas que falam assim, olha, meu marido faz tudo pra mim, ele faz tudo pra mim, ele me ama, eu também amo ele, mas eu não sou feliz, mas eu não consigo ser feliz, eu sinto que falta alguma coisa. Olha, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu ganho bem, tenho um ótimo salário, tenho um chefe que não pega no meu pé, que é bem tranquilo, mas eu não sou feliz. É um vazio que existe dentro da pessoa e que ela precisa preencher, entendeu? E aí, gente, a pessoa ela sabe que não está feliz, tá? Mas o que fazer então para mudar essa situação? O que fazer para encontrar o caminho de alegria? O que fazer para encontrar essas respostas que existe dentro dela e que ela não consegue acessar, certo? E aí a gente entra naquela questão, né? Todos nós chegamos aqui, né? E a gente já falou isso em outras lives, com uma programação no nosso campo de energético, no nosso campo inconsciente, que não foi feito por nós. Foi uma programação do nosso coletivo, né? Começando lá na barriga da nossa mãe, eu falo isso muito aqui, eu vou falar sempre. Porque foi ali naquele momento que a nossa vida começou a ser criada de forma energética, onde a gente absorveu as crenças de acordo com a nossa percepção, as crenças do nosso coletivo, do nosso núcleo familiar, das pessoas que frequentavam a nossa casa, conviviam com a gente. Tudo começou ali, né, no momento que estávamos ali crescendo na barriga da nossa mãe e foi se desenrolando em toda a nossa vida, né? Então, chega uma hora que a gente vai levando, aí a gente entra naquele sistema familiar, a gente absorve as crenças, tanto religiosas como crenças sociais, como crenças coletivas, né? A gente falou sobre crenças limitantes aqui, acho que foi na segunda-feira, e a gente entra naquilo lá, porque algumas famílias, elas vêm de uma base muito humilde, muito simples, então ela já bota na cabeça da criança que ela nasceu para trabalhar, que fazer uma faculdade não é para pobre, que sonhar em ser doutor, em ser médico, essas coisas não pode. Então a criança ela já cresce sabendo que eu tenho sonhos, mas os meus sonhos são limitados, tá? Eu tenho sonhos, mas eu não posso sonhar em ser o que eu quiser. Eu não posso sonhar em ser um astronauta, eu não posso sonhar em ser um piloto de avião, eu não posso sonhar em ser médico, porque eu sou pobre, entendeu? Sendo que a gente sabe que isso aí, né, não tem absolutamente nada a ver. Mas o nosso sistema familiar lá atrás, ele introduziu tudo isso na nossa mente, né? Das nossas limitações que não eram nossas, que colocaram na gente, fizeram a gente acreditar como sendo nossa. Tudo começa por aí, tá? Então a minha vida, ela se desenrolou baseada nas crenças que eu recebi, nas orientações que eu absorvi desde a minha infância. Vou dar um exemplo muito comum, tá? Como vocês sabem, eu atendo. Então todos os exemplos que eu dou aqui é baseado nos meus atendimentos. Então não é coisa na minha cabeça, é coisas que eu vejo no meu dia a dia. Aquela moça
que casou com um cara rico, porém mais velho que ela, por dinheiro. Porque como vinha de uma família muito simples, muito humilde, a mãe sempre dizia que ela tinha que arrumar um bom casamento no sentido financeiro, não um bom casamento no sentido de um homem bom, mas no sentido de financeiro. Por quê? Porque aquela moça, quando chegou na adolescência, ela ouvia muito da mãe que se ela casasse com um homem com dinheiro, ela não passaria as dificuldades que a mãe passa, que eles passaram, e ela conseguiria ter uma vida mais tranquila, tá? Isso é muito comum, talvez hoje não seja tão comum, né? A nossa geração tem outra mentalidade, mas na nossa época lá atrás, as mães falavam muito isso para as filhas. E aquela filha casou com um homem bom, no sentido família, né? Que a família acreditava ser bom. E até que era um homem bom, até que era um homem bom em todos os sentidos, não só financeiro, mas um homem bom como caráter. Mas aquilo veio um momento em que ela começou a sentir aquele vazio, entendeu? Ou outra coisa também que é muito comum, aquela moça que desistiu, abandonou o estudo exatamente para casar com um homem bom. Por quê? Porque se eu casei com um cara que tem dinheiro, eu não preciso trabalhar. Então ela não completou só lá o estudo básico, né, ensino médio, fundamental, etc. E parou de estudar, não fez uma faculdade, não teve uma profissão para que pudesse, né, ser uma esposa perfeita, uma esposa amorosa, uma esposa que cuida da casa, dos filhos. Por quê? Porque essa era a ideia que a mãe passava. Uma esposa tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, etc, etc e tal. E aí, gente, que o tempo passa. E nós não viemos aqui para isso. A gente veio com uma missão, a gente veio para construir algo, a gente veio para fazer uma diferença. E aí chega uma hora que a nossa consciência, chega uma hora que o nosso eu superior, que os nossos mentores, eles começam a nos cobrar e a gente começa a sentir aquele vazio, entendeu? Poxa, a minha vida não pode ser só isso. Poxa, eu não sou feliz. Poxa, por mais que eu tenha um bom casamento, meu marido é uma pessoa boa, mas falta algo. Poxa, eu tenho um emprego legal, mas não é o meu sonho era ser tal coisa, era ter tal profissão. Então, essa conta começa a chegar, e aí vem aquela grande drama, né? Aquela situação que todo mundo uma hora chega e fala assim, eu não estou bem como eu não estou feliz. Eu não estou satisfeita com a minha vida, e começa toda aquela história, né? O que fazer então? Como mudar isso, né? Como a gente consegue transformar essa vida? E aí vem a parte mais difícil, onde a maioria das pessoas desistem. Você precisa ter muita força e muita coragem para mudar a sua vida. Primeiro, reconhecer, tá? Se colocar na posição de assumir a responsabilidade da sua vida, tá? Assumir a responsabilidade da sua vida. Porque até então, você foi naquele ritmo assim, deixa a vida me levar, tá? A vida leva eu. Tem até essa música aí que eu sempre uso como exemplo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas chegam a isso. Deixa a vida me levar. E a vida vai levando de acordo com as perspectivas da família, dos pais, do marido, de etc e tal, dos conselhos de amigos, etc e tal. Então, o primeiro momento onde você começa a mudar a sua vida é quando você se coloca na posição de assumir a responsabilidade da sua vida. Então, você para e busca a cura, se desconectar desse modo de vida automático que você vive para buscar dentro de você as respostas e então fazer as mudanças necessárias para que a sua vida entre em sintonia com o que você é, com o que você veio fazer aqui nesta encarnação, com essa mudança que você precisa para ser feliz. Mas isso não é fácil e requer de você muita determinação, requer de você uma busca interior para encontrar essas respostas primeiro, porque é como eu falei, às vezes a pessoa fala assim, eu sei que eu não estou feliz, mas então, o que me faz feliz? Eu não sei o que me faz feliz. Eu só sei que a vida que eu tenho, eu não estou feliz, eu não gosto. Mas eu preciso mudar. Mudar o que? Eu não sei. Então, é essa busca que a pessoa tem que botar como prioridade na vida dela. Entender. Só que muitas vezes, quando você começa a ir de encontro com você, com a sua essência,
a vida vira de ponta cabeça. Porque aí você vai precisar tomar decisões. Porque talvez você vai precisar abandonar um emprego que te dá uma estabilidade financeira. Porque talvez você vai precisar olhar para aquele marido que nem é ruim, mas também não é bom, que tá ali, né? Tá ali. E dizer, olha, eu não sou feliz nesse casamento. Não é um casamento ruim, mas não é um casamento bom. Não é um casamento como eu esperava que fosse. E você vai ter que tomar decisões que talvez sejam muito difíceis. Só assim, só quando isso acontecer, você vai conseguir sair desse sistema que te colocaram, desse sistema que a gente costuma falar de Matrix, né? E assumir a responsabilidade da sua vida. E qual que é a responsabilidade da sua vida? Eu fiz uma pergunta aqui, que bastante pessoa respondeu para mim. Ó. Eu perguntei assim, por que me sinto congelada diante da vida? E as pessoas mandaram mensagem para mim em direct, falaram assim, eu me sinto congelada diante da vida. E quando você vai se sentir congelado diante da vida? Quando dentro de você, a sua essência, a sua centelha divina, a sua consciência está dizendo, esse não é o caminho. Você está indo no caminho, na contramão do que você veio fazer aqui. E você não tem forças para mudar. Então parece que você se sente congelado diante da vida. E você realmente está congelado. A vida não anda, as coisas não acontecem. O financeiro é o primeiro a desmoronar, tá? E você se sente infeliz. Só que tudo isso, gente, não existe uma fórmula mágica para resolver. Existe você parar e ter que olhar no espelho e dizer assim, beleza, entendi. Agora eu entendi que também depende de mim, certo? As mudanças dependem de mim. A vida, ela não precisa seguir nesse fluxo de deixa a vida me levar. A vida, ela pode estar nas suas mãos e seguir de acordo com aquilo que você acredita que te faz feliz. Não importa quantas vezes você tem que dizer não para a vida ou para as pessoas. Não importa quantas vezes você tem que dizer, olha, tudo bem, eu tenho um casamento, ótimo, eu tenho um casamento que muitas mulheres gostariam de ter, mas não é o casamento que eu gostaria de ter. Ou talvez você possa dizer assim, eu nem gostaria de estar casada, eu gostaria de ser uma pessoa solteira, livre. Eu não gostaria de ter esse compromisso de ter casa para cuidar, marido para cuidar. E tá tudo bem, entendeu? Só que chegar nesse ponto e dizer isso sem se sentir culpada é com você. É essa cura que você tem que ter, é assumir o seu poder. É aquilo que eu falei no Instagram lá, quer ver? Para você ter uma vida extraordinária. E o que é ter uma vida extraordinária? É ter uma vida alinhada com os seus propósitos, com o seu querer. Uma mulher precisa de poder pessoal. E o que é poder pessoal? É quando eu consigo olhar para isso e dizer, não, eu não quero isso. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz isso, mas eu não preciso, porque eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero fazer diferente. Eu quero escrever a minha história de outro jeito. Nossa, mas você é louca. Você sair de um emprego onde você tem uma estabilidade financeira para ir querer trabalhar de forma, como que fala? De forma para trabalhar sozinha na internet, por exemplo, que não tem garantia nenhuma. Eu posso até não ter um salário bom, mas eu estou fazendo o que eu amo, mas eu estou fazendo o que me faz feliz. E quando eu consigo isso, quando eu começo a mudar as sensações que eu tenho, as emoções que eu carrego e a posição na qual eu insisto em me colocar, entendeu? Quando eu começo a mudar as sensações que eu tenho com relação a isso, quando eu paro de pensar, ah, mas se eu abandonar esse emprego, o que vão pensar de mim? Ai, o que vão achar? Ai, o que vão dizer? Eu paro de pensar nisso. Aquela emoção de, eu estou fazendo algo errado, talvez eu estou indo contra o sistema. Gente, quando eu comecei a trabalhar com terapias, em 2016, eu estava no ponto da minha vida que eu simplesmente falei assim, do jeito que tá, não dá para ficar, basta, chega. Tem que seguir outro caminho, eu preciso fazer outra coisa, porque do jeito que tá, não dá, eu não sou feliz. Eu estava com depressão na época, e eu fui evangélica há 18 anos. Tá? Eu era evangélica, Assembleia de Deus,
Então, quem conhece a religião há algum tempo atrás sabe que era uma religião bastante rígida, hoje parece que está mais aberta, né? E aí, dentro de uma religião, vocês sabem que a mente é bem fechada, né? Hoje eu tenho outra ideia sobre isso tudo, mas na época... E quando eu comecei a trabalhar com terapias, né? Que eu comecei a estudar, eu não comecei a trabalhar ainda, comecei a estudar... a primeira coisa que eu tive que abandonar é aquela crença de nasceu ou morreu. Inferno ou céu, né? Isso não existe. Então, quando eu entrei nesse campo, foi a primeira coisa que eu entrei, eu percebi que eu já dei de cara com muitas crenças limitantes que ia contra o que todo mundo do meu núcleo de amizade acreditava, pensava, e eu sabia que eu ia ser tida como louca. E como que eu ia ter argumentos para dizer assim, eu não frequento mais uma igreja e eu não acredito mais em céu e inferno, e eu acredito em reencarnação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito sobre isso, porque eu tinha que ter argumentos reais para eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu não acredito que só existe céu e inferno e que nós estamos todos condenados ao inferno a menos que aceite Jesus. Eu acredito que a vida não é só isso. Então, eu percebi que eu ia contra muita coisa, e eu fui contra muita coisa. Tanto que do meu núcleo de amizades daquela época, não ficou ninguém, entendeu? Sabe que é ninguém? Todo mundo sumiu. Por quê? Porque veio aquele monte de ideia que, né, que era, não vou nem comentar aqui, mas que falaram que eu estava, né, tinha feito pacto com o diabo, que tudo era o diabo, que não sei o quê, enfim, mas eu precisei ir contra, eu precisei bater ali na mesa e falar assim, a minha crença a partir de hoje é essa, é nisso que eu acredito. Eu não acredito que as pessoas são condenadas à morte, eu acredito que toda doença ela tem uma causa emocional, e que precisa ser investigada, e que todas as doenças que chegam para as pessoas, elas não vêm para o sofrimento, não é um karma, não é uma sentença de morte, não é porque você está em pecado, não é um castigo, mas sim é uma lição, tá? É algo que você precisa aprender com essa doença, e ela vem para isso, ela vem como um mestre, ela vem ensinar. Então eu precisei muitas vezes bater ali contra muitas pessoas, para que as pessoas entendessem que eu penso diferente e que o meu caminho é outro. Mas foi uma mudança muito radical. E eu tive que bater muitas vezes o pé e ter certeza do que eu queria. Porque as pessoas elas conseguem te induzir a ponto de fazer você se sentir mal com o que você pensa. De fazer você colocar em dúvida o que você pensa. Então, quando eu quero mudanças, eu tenho que mudar as sensações que eu tenho, as emoções que eu carrego e a posição da qual eu insisto em me colocar. Tem gente que parece que tem prazer em se colocar numa posição de rejeitada. Tem gente que parece que tem prazer de se sentir inferior, de se sentir vítima. Tem gente que adora dizer assim, para mim nada dá certo. Ah, a vida não é justa comigo, eu não tenho sorte. Eu nasci para sofrer. Coisas ruins acontecem comigo. Isso não é a verdade. Isso foi uma ideia que aconteceu, que colocaram na sua cabeça, no seu inconsciente, de que existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Que existem pessoas que merecem castigo e existem pessoas que merecem ser felizes. Isso não é verdade, entendeu? Então, quando você está decidida a entender que a sua vida está nas suas mãos, que só depende de você mudar a sua vida, a gente entra naquela questão, como transformar a minha vida? Primeiro, admitindo. O poder de transformar a minha vida está nas minhas mãos. Nas minhas escolhas, na minha decisão, naquilo que eu acredito e que muitas vezes eu preciso bater o pé porque eu acredito e eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que eu realmente acredito. Entendeu? Quando a gente está trabalhando com energias, né? Eu trabalho muito com as mesas radiônicas e muitas vezes a gente trabalha com energias, removendo obsessores, energias negativas, etc e tal. Para que eu consiga fazer com que um obsessor saia da vida de uma pessoa, eu não posso simplesmente falar assim, obsessor, essa pessoa não quer mais você aqui, etc e tal. Eu tenho que ter força, autoridade e convicção no que eu falo. As minhas palavras, elas têm que ter um poder, elas têm que ter força, elas têm que ter, como se diz, autonomia, assim, para eu conseguir tirar um obsessor da vida de uma pessoa. E é assim que a vida vê a gente. Se a gente não tiver força nas nossas palavras, se a gente não tiver certeza e convicção
dificilmente a gente consegue mudar. Eu preciso construir uma mente de vencedora, onde eu trabalho as minhas crenças e mudo a minha vida a partir do momento que eu admito que sim, eu tenho crenças que conduzem a minha vida de forma negativa, mas sim, eu tenho o poder de mudar isso. Eu posso mudar. Eu não sou vítima das circunstâncias, eu não sou vítima da minha vida. Eu posso mudar isso. Eu não sou a azarada da família, eu não sou a ovelha negra da família, mas sim, eu sou a pessoa que tem condições de construir uma vida baseada naquilo que eu acredito. Então, para que a sua vida realmente mude, você precisa colocar isso na sua cabeça, você precisa entender e ter essa determinação. Eu costumo dizer que enquanto não vir essa revolta, e essa revolta ela tem que vir de dentro de você, você não muda a sua vida. E mais, mudar a sua vida está 100% nas suas mãos. Porque por mais que eu traga conteúdo aqui para vocês, por mais que a gente trabalhe isso dentro das terapias, fazer você entender que tudo depende de você, é as suas atitudes que vai fazer diferença. Então a minha função aqui como terapeuta e de todos os terapeutas é te mostrar o caminho que você tem que seguir para alcançar os seus objetivos e sonhos. Mas quem vai precisar fazer a caminhada, quem vai precisar renunciar a algumas coisas é você, ninguém mais, entendeu? Só que o que acontece? A gente tem técnicas que te ajudam nesse processo. As técnicas que eu uso dentro da jornada vão te ajudar a seguir esse caminho sem desistir, a olhar para você de forma amorosa, a olhar para você com coração, com amor, com generosidade, e olhar para você entendendo que você, até hoje, você construiu a vida baseada em crenças que não são suas, mas que se você tem um sonho, não importa quantos anos você tem, não importa tudo que você passou na sua vida, você tem condições de mudar isso, entendeu? E eu quero te convidar, de todo o meu coração, a fazer parte desse grupo de mulheres que eu estou montando, de mulheres vencedoras e que venceram todas as crenças e mudaram suas vidas através da cura do passado, da cura de relacionamentos, da cura do pai, da mãe, relacionamento com o pai, com a mãe, e através das nossas histórias de dor e sofrimento, e transformaram a nossa história em histórias de sucesso. E isso é o que eu vou trazer para vocês na jornada, a jornada da heroína. Então, o que acontece? Eu peguei todas as técnicas, tá, que eu tenho, que é o Reiki, que é a mesa radiônica, que é regressão, que é constelação, e montei um combo onde nós vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida com todas essas técnicas. As jornadas anteriores a gente trabalhava só com a mesa radiônica, mas o que a mesa radiônica faz? A mesa radiônica ela faz por você. E aí, muitas pessoas, elas iam lá, fazia, estava junto, acompanhava, sentia, aquela energia incorporava, outras não. E aí, aquelas que não estavam 100% ali, achavam que o trabalho não tinha sido feito. Só que a mesa radiônica, ela trabalha apenas o campo energético. Ela não trabalha aqui dentro de você. E aí, eu falei assim, falta algo. E nesse falta algo, a orientação que eu recebi precisa ser trabalhado as emoções, precisa ser curado as emoções, as crenças limitantes têm que ser removidas, as autossabotagem e principalmente a pessoa entender o que ela quer. Eu tenho que saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, baseado em tudo isso que falta, por quê? Porque se a sua vida não está bem, se você não é feliz, se você não está prosperando, alguma coisa aí nesse seu sistema está desalinhado e precisa ser equilibrado, precisa ser organizado. Então, para que você possa assumir o poder da sua vida, assumir a responsabilidade sobre tudo que você cria e todos os seus sonhos, eu criei a jornada da heroína. Então, nós vamos trabalhar todas as áreas da sua vida de forma profunda. Nós vamos encarar os seus monstros internos, as suas sombras, encarar todos os seus medos, tá? Encarar tudo que precisa ser encarado e curar. A partir do momento que eu consigo olhar e ressignificar aquela dor, que eu consigo olhar e ressignificar aquela frase que foi dita para mim lá atrás, que eu consigo ressignificar tudo isso que só trouxe para minha vida, o carro da banana, sei lá,
tudo isso, aí sim a minha vida muda. Então a jornada da heroína, ela foi feita para mulheres que estão dispostas, decididas a transformar a sua vida, a assumir o poder e resgatar a sua essência, que sabe que está aqui num propósito, que sabe que tem uma missão para cumprir, que sabe que veio aqui não para simplesmente seguir, mas para transformar a sua vida e das pessoas. Eu fiquei muito feliz essa semana com uma moça que fez curso comigo, e eu sempre olhava para ela, né, durante o curso, durante as aulas, e eu via nela um grande potencial. E muitas vezes eu dizia isso para ela, né? Porque a imagem, a gente faz uma leitura do campo energético da pessoa. Então, a leitura do campo energético dela dizia que dentro da área de terapia, ela ia ter muito sucesso. Porque estava no DNA dela, você sentia isso quando você olhava para ela, entendeu? Só que ela tinha um emprego, que já muito tempo aí, e ela se sentia meio presa. Então, eu sentia que ela tinha um medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Porque entrar nesse campo até você conseguir, né, falar o que você veio trazer para as pessoas leva um tempo. E aí essa semana eu vi que ela começou, né, trabalhar nisso. Ela já criou a página dela, ela já está até atendendo, ela saiu do serviço que ela tinha, pediu a conta, se eu não me engano, e já está até atendendo. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ela é uma pessoa que ela tem um grande potencial. E ela conseguiu vencer o medo, ela conseguiu vencer a insegurança, a incerteza. As dúvidas que ela tinha, ela conseguiu vencer, e eu tenho certeza que ela vai ser um grande sucesso. Quando a pessoa sabe o que ela quer, quando a pessoa sabe aonde ela tem que chegar, a sua missão de vida, não tem como não dar certo. A própria espiritualidade trabalha para te ajudar, trabalha para trazer as pessoas certas para você, trabalha para te direcionar para o que você realmente precisa. Então, a gente precisa confiar, mas acima de tudo, aqui, ó, a nossa comunicação interna, olhar para dentro de nós e buscar dentro de nós as respostas. E isso é fantástico, porque quando você sabe qual é o seu caminho e você tem plena convicção, é como se, né, fazendo aquela apologia lá do Mar Vermelho, o mar se abre diante de você, de Moisés lá, do cajado lá, que o mar se abriu diante dele para ele passar. Gente, eu fui evangélica, mas eu não lembro mais nada da Bíblia, tá? Graças a Deus me desapeguei disso. Então, você faz, as coisas acontecem, a prosperidade vem. Por quê? Porque você está trabalhando ali, ó, a sua cura. É um caminho de muito amor, é um caminho de muita entrega, é um caminho de muita luz. Então, para que eu consiga identificar tudo isso dentro de mim, quem estiver participando da jornada vai receber um bônus, onde é um estudo, tá, sobre o seu arquétipo, sobre a sua energia, a energia que predomina a sua vida, e o seu perfil, a sua energia, o seu arquétipo, o arquétipo que predomina a sua vida, e o seu perfil energético, tá? Quem que você é energeticamente, se você é a pessoa que vai, que faz, que acontece, ou você é aquela pessoa que precisa pensar mais, refletir mais para depois agir, tá? Então eu vou fazer esse mapa energético e entregar para cada uma das participantes. A nossa jornada heroína, ela vai começar, são 28 dias, ela vai começar dia 16. Então, serão 28 dias onde nós estaremos juntas, fazendo essa caminhada ao encontro da nossa essência, da nossa missão de vida, da nossa cura, do nosso eu, tá? E eu tenho certeza que se você estiver comigo, estiver fazendo tudo certinho, tudo que vai ser passado, no final desses 28 dias, você vai ter convicção da sua missão de vida, de quem você é. Aí é só ir pro mundo, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu fiz um resumão dos 3 temas, né? Porque eu não estou bem, porque você está desalinhado com quem você é, com a sua essência, porque quem está comandando a sua vida são as crenças limitantes que você carrega. Como transformar a minha vida a partir da consciência, a partir do momento que eu paro e digo, chega, né? Não é isso que eu quero, não é isso que eu vim fazer. E como ativar o meu poder pessoal através da jornada da heroína, onde eu vou ativar o poder, a força que eu tenho para mudar a minha vida. Porque para eu dizer não,
Para eu conseguir transformar, para eu conseguir mudar isso tudo, eu preciso ter essa convicção dentro de mim. E é isso que a gente vai trazer para você na Jornada da Heroína, tá bom? Um beijo para vocês, o link da jornada fica na bio ou aqui embaixo do vídeo também tem um link na descrição, tá bom? Beijos e até lá!